Ah lá, já apareceu, o webinar está sendo transmitido agora em YouTube. Então, acho que agora a gente já está no canal do Neve, ao vivo, no canal do Neve do YouTube, e também aqui no Zoom. Podemos, Alan? Podemos. E você vai iniciar a gravação também, né? Bem lembrado. Tá gravando já. Tá certo. Bom, então, vamos lá. Em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Eu, primeiramente, queria agradecer aos professores Sérgio e Camila e ao policial penal Fábio, pela disponibilidade de estar aqui com a gente para discutir esse tema tão delicado e urgente para a nossa sociedade. Eu queria avisar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, que nós temos aqui no Zoom, a gente vai fazer as falas, né, dos professores e do Fábio, e a gente tem um link aqui, um ícone para questões e respostas, né, esse question and answers. Então, se vocês tiverem questões que quiserem colocar, comentários, vocês, por favor, façam nessa caixinha que tem esses 2 balõezinhos aqui. E, além disso, né, quem está assistindo a gente pelo YouTube, também pode fazer as perguntas ali nos comentários do YouTube, que a gente consegue, a Fernanda está dando suporte aqui para a gente trazer as questões do YouTube aqui para o Zoom também, né. Então, dado esses informes técnicos, né, eu quero começar dizendo que esse webinar é uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e desde o início da pandemia e da necessidade do distanciamento social, o CEPID-NEV vem se esforçando para manter suas atividades de forma segura e responsável e, ao mesmo tempo, promover a difusão e a transferência de conhecimento produzido pelo núcleo. Este e outros eventos, além das pesquisas do NEV, fazem parte, portanto, de uma série de atividades que buscam dialogar sobre os nossos temas de pesquisa nesse cenário atual, né, em face à pandemia da Covid-19. E o seminário de hoje está dentro desse escopo, dentro dessa proposta, buscando discutir, então, a questão do sistema prisional e da Covid, o sistema prisional e a pandemia. Como a gente já colocou no próprio título do seminário, né, o sistema prisional no país hoje ele vive um cenário de crise permanente, né, e não é de hoje essa crise permanente, né. A superlotação, as péssimas condições de aprisionamento, a falta de funcionários e as constantes tentativas de privatização como uma falsa promessa de solução para todos os problemas do sistema, são alguns dos pontos dessa crise. E a pandemia da Covid-19 soma-se a esse cenário, elevando em muito a potência de uma catástrofe nas prisões brasileiras. Apenas para ilustrar esse contexto, eu acredito que tanto o professor Sérgio, a professora Camila e o Fábio, eles têm condições de trazer mais detalhes e mais informações sobre esse contexto, mas eu trouxe aqui alguns dados apenas para ilustrar essa situação, né. Segundo os dados do CNJ, que vem monitorando os casos da Covid no país, no sistema prisional, até o último dia 13 de julho, é um dado, portanto, já defasado, né, dada a velocidade da pandemia, 127 pessoas ligadas ao sistema prisional faleceram, e 11.992 pessoas foram contaminadas. E aí estamos falando tanto de pessoas presas quanto servidores do sistema. Também, ainda segundo o CNJ, esses óbitos são 66 registrados entre
os presos e 61 entre os servidores. No entanto, o próprio Conselho admite a subnotificação desses dados diante do baixo percentual de testes que vem sendo realizado no sistema. Estima-se que apenas 1% da população prisional foi testada. Em outro estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, junto com os agentes prisionais, apenas 32% relataram que receberam equipamentos de proteção individual para o trabalho no cotidiano. E especificamente no estado de São Paulo, segundo os dados do próprio Cifupesp, do sindicato aqui representado pelo Fábio, até hoje 24 servidores do sistema prisional de São Paulo perderam a vida para a Covid-19. Então, esses são alguns pontos que a gente vai discutir aqui, alguns pontos que contextualizam esse nosso cenário, e sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra para a professora Camila, que também vai abordar essa questão. Camila, por favor. Acho que precisa liberar o microfone da Camila. Agora sim, né? Bom, boa tarde a todos, aos colegas que estão aqui, a todos que estão assistindo. Bom, é um prazer, né, a gente ter essa conversa, especialmente eu e a Giane, né, representando o NEV, temos feito uma conversa com o Fábio e com outras pessoas, né, do Cifupesp, para viabilizar, né, essa interlocução, que eu acho que é fundamental, que ela já existiu, né, em vários momentos, e que seja retomada de maneira assim, a ser fortalecida, né, essa interlocução entre a universidade e os profissionais que estão, né, na ponta aí dos serviços de segurança, e aqui no nosso caso, especificamente, do sistema prisional. Então, a nossa expectativa é que esse seja apenas um primeiro, né, de muitos outros momentos em que a gente possa fazer essa interlocução. A gente sabe, né, que muitas vezes há uma crítica de um distanciamento da universidade, né, de muitos espaços, né, não apenas, né, dos espaços prisionais ou dos profissionais da segurança, mas isso no geral, né? Então, acho que essa é uma iniciativa que eu espero que seja duradoura, que a gente possa fortalecer, de não estar apenas, enfim, buscando interlocução com, no caso, servidores do sistema como para fazer pesquisas, mas sim como parceiros, discutindo, né, questões e ver como podemos nos articular, nos unir para, enfim, ao menos reduzir alguns tentar juntos pensar formas de encaminhar algumas questões, né? Então, esse é um pouco, foi um pouco nossa ideia, né? Como a Giane já falou anteriormente, ao convidar, né, o Fábio, representando o Cifupesp, para ser um parceiro nessa primeira conversa. Bom, o tema, né, das prisões, ele é um tema, digamos, que tem uma história no Núcleo de Estudos da Violência, né? O professor Sérgio, claro, vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso. Eu não vou entrar nesse assunto específico, mas apenas mencionar, né, que acho que muitos aqui já sabem, mas talvez alguns mais jovens que estejam assistindo, a questão das prisões, né, foi um tema de pesquisa do professor Sérgio, lá nos anos 80, né, e foi central, né, no momento ali de construção do NEV, depois o Fernando Sala. Então, são pesquisadores importantes aqui em São Paulo e que tiveram uma centralidade, uma enorme importância na constituição desse campo de debate sobre prisões, especialmente aqui em São Paulo, né? E depois, enfim, bom, eu corro o risco de ser injusta, né, de não mencionar alguns, mas o professor Sérgio Adorno, o Fernando Sala, são, acho que, dá para dizer que já que são clássicos, eu acho, né, Sérgio? E o Sérgio, não quer, são jovens, mas são clássicos, né? E posteriormente, eu também, né, venho até hoje trabalhando nesse tema, a Giane, enfim, então, o Núcleo de Estudos da Violência, por ter o tema dos direitos humanos como um tema fundamental da sua constituição, né, e da sua atuação,
claro que tem nas prisões uma questão, né, um locus importante de suas preocupações. O próprio Paulo Sérgio Pinheiro, também fundador do Neve, teve uma atuação, né, na Comissão Teotônio Vilela, enfim, que também esteve relacionada à questão do sistema prisional. Então, quando a gente, nas últimas décadas, né, a gente tem discutido muitas transformações que ocorreram nas prisões, né? Então, nós, pelo menos dos anos 90 para cá, observamos um aumento do encarceramento, né, uma política que tem a prisão ali, que expande, né, as prisões e o encarceramento como forma de, digamos assim, de dar uma resposta para a sociedade à questão da violência e do crime. Então, nós, em São Paulo, especificamente, nós tivemos uma expansão sem precedentes das unidades prisionais, do sistema carcerário, até apenas mencionar que é um tema tratado pela Giane na dissertação de mestrado dela, que depois se tornou um livro, depois a Gi pode falar o nome do livro, que eu não vou lembrar, mas a Giane abordou justamente essa expansão em direção ao interior, né, das prisões aqui no estado de São Paulo, que foi um fenômeno muito importante durante os anos 90 e 2000, e que está atrelado a essa expansão da população carcerária no Brasil, em geral, em São Paulo em particular, né? E essa expansão da população carcerária e do sistema carcerário aqui em São Paulo reconfigurou o sistema, né? Porque nós temos, né, algumas décadas, um agravamento das condições das prisões, né, causado principalmente pela superpopulação prisional, né? Então, muitas unidades prisionais hoje, certamente o Fábio vai poder falar isso com muito mais propriedade, mas muitas unidades prisionais hoje funcionam com mais do que o dobro da sua, com presos, né, que vão além do dobro da sua capacidade. Então, isso precariza, evidentemente, a situação de cumprimento da pena, isso tensiona as relações internas, as prisões, isso faz com que o Estado, quanto mais lotada uma unidade prisional, menor é a capacidade de o Estado prover o que é básico e necessário para a população carcerária de maneira, digamos, equitativa para todo mundo e controlar a distribuição disso tudo, né? Ou seja, quanto mais cheia, né, uma unidade prisional, mais para além da capacidade que ela tem, menor é a capacidade que o Estado apresenta de exercer o controle sobre aquele espaço, ele mesmo Estado, né, de maneira formal, com regras e procedimentos oficiais, né? E isso tudo, obviamente, impacta diretamente nas condições de trabalho dos servidores, né? Então, eu, particularmente, venho há muito tempo discutindo, né, a questão prisional a partir da ótica da população prisional, né, dos presos, mas é óbvio que há muitos trabalhos sobre, né, as condições de trabalho, a atuação dos agentes penitenciários, policiais penais, né? Mas é evidente que quando se discute, se faz uma crítica à necessidade de uma outra política prisional, né, que não passe por esse encarceramento massivo, né, e pelas condições que as prisões apresentam, está implícito nesse argumento também que isso provoca um agravamento, uma precarização do trabalho do servidor, né? Seja do agente penitenciário, né? Seja da psicóloga, do assistente social, do assessor jurídico, enfim, todos os servidores, né? Impacta o trabalho do conjunto de servidores que atuam nas prisões. Então, quando a gente está falando, portanto, né, de uma reflexão, de uma discussão sobre violações de direitos humanos nas prisões, eu acho que é fundamental a gente olhar, obviamente, para as condições, né, dos presos, da população carcerária e de seus familiares, e também para os servidores do sistema, né? Então, quanto mais precária é a condição de uma unidade prisional, pela superlotação, pela falta de estrutura, também significa maior precariedade e maior vulnerabilidade, né, das condições de trabalho e de segurança dos servidores. Então, essas duas coisas, elas não, enfim, elas não podem andar separadas, né? Necessariamente estão juntas.
Um outro elemento que é fundamental, que eu só vou mencionar porque aqui, mas eu não vou me alongar, porque eu já disse que eu ia falar rápido, eu acho que eu já estou até me alongando muito. Uma outra questão fundamental que aconteceu, né, o impacto dessa expansão da população carcerária e das unidades prisionais aqui em São Paulo, foi que esse crescimento do número de unidades prisionais inauguradas, né, no estado de São Paulo, não foi correspondente de maneira, digamos, relativa, na mesma proporção, ao número de servidores do sistema penitenciário. Eu acho que o Fábio deve ter alguns números mais concretos, enfim, né? Mas a gente não tem números absolutos, mas ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, é cada vez mais evidente a desproporção entre a quantidade de presos e a quantidade de servidores atuando em unidades prisionais, né? Então, quanto mais se encarcera, se constrói novas unidades prisionais e não se contrata, né, faz concurso público, etc., servidores para atuarem nessas unidades prisionais, mais se produz um abismo, né, quantitativo, né, em termos de número entre os presos e os servidores, e, portanto, essa condição também vai impactando de maneira a aumentar a vulnerabilidade, aumentar a falta de condições de trabalho. Minha filha está em aula, não sei se dá para escutar o que ela está falando. Enfim, mais impacta as condições de trabalho desses servidores. E, por final, né, só para fechar um pouco essa fala assim, também introdutória, chegamos nessa atual conjuntura, né, que é o tema mais específico aqui dessa nossa conversa, que é da pandemia, do isolamento, né? E, como a Giane falou já anteriormente, temos acompanhado a total falta de notícias claras e transparentes do Estado, né? E aí falando aqui de São Paulo, mas isso a gente pode até generalizar para outros estados também, em relação a medidas que tenham tomado, né, para prevenir, para tomar as medidas tanto para proteger os servidores quanto os presos. É notório e já de ampla repercussão, de discussão, o quanto, né, a disseminação da Covid dentro das prisões pode ser assim simplesmente devastadora, né, dadas as condições muito flagrantemente abertas para uma disseminação rápida, já que é muita gente em espaços apertados, com falta de circulação de ar, etc. Já que muitos presos também têm vulnerabilidades físicas, assim como muitos servidores que podem, né, agravar o impacto da própria Covid. Enfim, é uma situação dramática e nós não conseguimos compreender qual é a política específica que as administrações penitenciárias ou, enfim, secretarias de justiça, Brasil afora, têm adotado para prevenir, para dar proteção aos servidores e também proteger a população carcerária. As medidas que nós observamos, né, Fábio, a gente vai discutir isso, no que eu vejo, elas apenas jogam para a população carcerária, digamos assim, o ônus dessa pandemia do que está ocorrendo, que é as medidas mais concretas, né? Por exemplo, a proibição das visitas, né? E a proibição de da saidinha, né, dos presos que estão no regime semiaberto. Então, são duas medidas que, embora sejam compreensíveis, eu acho que é necessária, a própria população carcerária, eu acho que entende isso, né? Acho que todos entendem, mas elas, na medida em que não são acompanhadas de outras medidas de prevenção, né, elas acabam, no meu entendimento, tensionando ainda mais o sistema carcerário, né? E, portanto, tensionando ainda mais dentro de uma situação, de um contexto global que nós vivemos de tensão, né? Porque os presos, eles também têm notícias, eles veem televisão, ouvem rádio, eles também sabem que as suas famílias, a ampla maioria das quais mora em comunidades pobres, carentes, que sofrem com mais impactos mais graves também
na questão da pandemia, né? Então, tudo isso faz com que o sistema prisional, né, as prisões no país inteiro, sejam de mais difícil, digamos, gestão e gerenciamento, né, e contenção dessas ansiedades, enfim, de todo esse cenário de angústia e de sofrimento mesmo que provoca. Da mesma forma em relação aos familiares, né, que igualmente se preocupam com as pessoas que estão presas. Eu acompanho, né, parece que está sendo algumas tentativas de, por exemplo, de fazer comunicação por e-mail, por carta, por videoconferência, mas o que eu noto é que os familiares ainda sentem que está muito devagar, né? Está vagarosa a implementação dessas medidas. Enfim, eu não sei quanto tempo que eu já falei, mas eu só queria dar um panorama mais rápido, porque eu quero ouvir o Fábio e o Sérgio, e dessa forma eu agradeço muito e estou muito feliz de a gente ter esse espaço aqui de reflexão e de diálogo. Obrigada. Obrigada, Camila, pela sua fala. Eu vou passar em seguida a palavra para o Fábio. Eu só queria lembrar aos participantes que, dado ao tempo limitado que a gente tem, as perguntas devem ser feitas por escrito aqui nessa ferramenta Question and Answers, aqui nesses 2 balõezinhos do lado abaixo, aqui no Zoom, no canto direito. Tá? Aí, ao final, eu vou organizar as perguntas e passar para os palestrantes. Fábio, por favor, faça o uso da palavra. Boa tarde para todos e todas. Primeiramente, quero expressar aqui, através da minha categoria, né, o enorme prazer de estar nesse debate do NEV. Para nós, aqui da diretoria do sindicato, sempre foi muito importante essa aproximação, fazendo, né, que a academia possa ter um olhar também para os trabalhadores do sistema prisional. Hoje, nós estamos aqui com a atualização, nós estamos em 35.211 servidores. Desses servidores, nós temos 23.691 agentes de segurança penitenciária, 6.521 agentes de escolta e vigilância penitenciária, que são os policiais penais que foram transformados pela emenda 104. E aí nós temos 3.454 funcionários da área administrativa e 1.545 da área da saúde, né? E as pessoas presas, nós estamos com 218.347, essa data base aí é da SAP, né, no dia 10/7/2020. E contando com nossos aposentados, nós estamos em torno de 43 mil servidores da SAP. É importante salientar, né, que o sistema prisional, na verdade, sempre foi abandonado, né? Na verdade, toda a sociedade, ela expressa como que se fosse, né, às vezes, né, se comparam até as cadeias com, né, eu já ouvi muito esse debate como lixo, né? Eu já vi um debate uma vez de um cidadão que ele disse que nós somos o gari da sociedade, né? Lógico que eu discordo disso. Então, justamente os governos, na verdade, toda vez que tem algum problema em toda a sociedade, nessa pandemia não seria diferente, o sistema prisional ele ficaria abandonado, seria sempre o último a ser socorrido, né? E as pessoas se esquecem que na verdade, ali dentro tem seres humanos, tanto os presos como os servidores também. E tudo que a população carcerária sofre, nós também sofremos, né? Inclusive, é difícil fazer esse debate com a categoria para eles também entenderem isso. Quando nós lutamos, uma das nossas bandeiras aqui, o fim da superlotação, é uma pauta eterna aqui do sindicato de luta. Ela vai ser melhor para todo mundo, né? Melhor para a população carcerária e melhor também para o servidor. Porque nesse universo dessa superlotação, dessa hiperlotação, né, aqui em São Paulo, tudo dificulta para nós, né? O policial penal, né, que trabalha na carceragem, ao chegar na unidade, o seu primeiro trabalho é realizar a conferência dos presos, que nós chamamos de contagem. Então, uma cela que era para ter 12, tem 40. Uma cela que é para ter, dependendo da unidade, para ter 9, tem 18. Uma cela que é para ter 3, tem 9. Né? Isso, quando eu falo isso do tamanho das celas, o tamanho das celas vão diminuindo, né? Então, a minha unidade mesmo, a PU de Mirandópolis, no pavilhão 1 e 2 são celas, a cela é para 3 pessoas e acabam ficando 7 ou 8. Lá no fundo, a cela é para 9, tem 18, 19. Então, tem o pessoal na rede, tem o pessoal no chão, tem o pessoal no banheiro. Então, nosso primeiro contato
né, nós já temos essa dificuldade, porque o preso está insatisfeito que ele não conseguiu dormir direito, e eu tenho que fazer o meu trabalho, e aí já começa toda a discussão do dia a dia, né, que acho que já é o primeiro problema que nós já temos na unidade prisional. A gente tem muitos problemas justamente com vários servidores no horário de contagem. E a culpa disso, na verdade, é de quem, né? É do governo? De quem é essa culpa? A questão maior hoje não é nem buscar mais culpados. Acho que a questão nossa maior é sempre buscar soluções para isso, né? Eu acho que a sociedade discute tanto, né? Todo mundo discute tanto prisões, mas na verdade sempre usam muitas teorias e a prática, na verdade, não existe. Lógico, quem vai decidir isso, definindo, na verdade, é o governo, né? Governo estadual, governo federal, né? Se tiver né, os deputados tiverem se prostrarem sobre esse tema, mas na verdade a gente só sempre vê sempre leis aí para agravar mais ainda o sistema prisional, né? E dentro da pandemia, né, como diz aqui, né, hoje, eu também eu quero exaltar aqui a união dos 3 sindicatos da categoria, nossa, Cefuspesp, Sindicop e Sindasp, né, o presidente Gilson do Sindicop, o presidente Branquinho do Sindasp. Nós estamos unidos aí já há 1 ano e meio na luta com a categoria e nós travamos aí uma batalha jurídica, só fomos atendidos pelo secretário no mês de maio, a pandemia aí começou, né, a quarentena em março, né, tivemos logo no início daquela semana, teve os quebra-quebras no semiaberto por conta da proibição da saidinha e logo após, quando o governo decretou a quarentena, inclusive a doutora Camila falou sobre os visitantes, as ações judiciais, os 3 sindicatos, como o Estado não tomou nenhuma postura, né, quanto à visita, a visitação, então os sindicatos, nós entramos com ações judiciais, inclusive ouvindo servidores que estavam ouvindo os presos também, porque teve um certo momento da pandemia que os presos, na sexta-feira, a ação judicial do Sindasp, o Cefuspesp e o Sindicop e cada um entrou com uma ação, nós perdemos, e o Sindasp teve a liminar concedida. E na liminar concedida foi às 19 horas da sexta-feira. E os presos a tarde toda, né, procurando os servidores para conversarem, falavam assim, senhor, não vai ter... Aí tá, vai ter visita amanhã, que já estava na segunda semana na quarentena, e a SAP, com medo de alguma retaliação, né, não tomou nenhuma postura. É claro, depois da nossa liminar ganha, a SAP começou a publicar as resoluções, tanto que a liminar também foi cassada, mas a SAP manteve, né, a visita. É lógico, como nós até conversamos antes, né, para a gente fazer esse webinário, a decisão nossa, né, por hora, foi justamente a proteção tanto dos servidores como dos sentenciados, né? Toda decisão, na questão da pandemia aqui hoje, eu costumo dizer, sem hipocrisia alguma, que a nossa postura é de salvar vidas, tanto de servidores e também da população carcerária. Nesse meio de campo, né, toda essa briga, o secretário nos atendeu no mês de maio, então tivemos que entrar com ações judiciais, uma ação judicial nossa também, nós ganhamos, nessa ação judicial que nós perdemos a questão da visita, nós ganhamos a questão dos EPIs, porque também nós entendíamos, né, a SAP, o sistema prisional, na verdade, quando a gente fala de equipamentos de proteção individual, sempre deveria existir. O ambiente carcerário, ele é comparado ao ambiente hospitalar. Ali nós temos presos com tuberculose, presos com câncer, com vários tipos de doenças. Inclusive, nós temos ali, quando tem, né, eu lembro do ano passado, tivemos surtos de sarampo em algumas unidades, sempre temos surtos de sarna. Então, isso tudo causado por conta da superlotação. Então, é um ambiente que falar em EPI nunca deveria faltar, porque o servidor tem um contato com o preso. Então, eu lembro, na minha unidade, a unidade que eu sempre trabalhei, como eu sou sindicalista nato, né, há 15 anos, antes de eu estar aqui no afastamento como presidente, então a gente sempre, onde tinha uniforme do sindicato, a gente sempre privava, assim, desde o HN1, né, que já tinha o uso do álcool gel, o uso de luva, a máscara, a gente sempre usava quando tinha máscara cirúrgica, a questão da tuberculose. Então a gente sempre fez questão. Então, não precisava faltar, né? Eu até sempre também estou dizendo aqui, quando a gente tem a oportunidade de falar com algum canal, algum meio de comunicação, falar com a imprensa, e na verdade hoje a nossa luta, né, ela deveria ser só contra o vírus, né? Porque na verdade nós estamos lutando também contra o governo. Inclusive, foi caçada essa liminar nossa dos EPIs, aí nós tivemos a estratégia de ir para o TRT, né, Tribunal Regional do Trabalho, onde ele também pode, né, julgar no ambiente de trabalho, né? Tanto é que o Estado, ganhamos essa liminar, né, do Estado para fazer a manutenção. Tanto é que nós somos sinceros na ação judicial, no dia da audiência,
A gente falou que sim, estava acontecendo a entrega dos EPIs, só solicitamos que o Estado recolhesse um recibo. E aí a juíza atendeu esse pedido nosso, entregou a quantidade suficiente no EPI, o servidor, luva, máscara, o álcool gel. Então, faça um recibo, o servidor, né, fica com a sua via. Inclusive, a juíza ela fala que é para o Estado deixar no lugar, né, para fácil acesso, que ela também pode pedir entre os autos. O Estado ele tentou cassar essa liminar, ele entrou com um mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho para cassar essa liminar nossa, e, né, graças a Deus não conseguiram. A juíza do processo, o juiz que julgou essa liminar, ele entrou no processo e, inclusive porque né, o governo do Estado de São Paulo ele questiona muito. E aí nós conseguimos essa batalha. Inclusive hoje, nós estamos sempre, o nosso site do sindicato, nossos canais, eu participo hoje, claro, por causa da pandemia, nosso meio de comunicação são as redes sociais, né? A nossa categoria usa muito o WhatsApp, então eu participo de muitos grupos da categoria. Então hoje a discussão nós estamos com a categoria fiscalizar o que nós conseguimos ganhar, inclusive a elaboração da NAT, inclusive na decisão judicial, a juíza até fala também da situação, não é a nossa alçada, né? Quando a gente, da questão de representação, mas ela também cita que até os presos devem ter acesso aos EPIs, menos o álcool gel, que o álcool gel na unidade prisional é uma questão de segurança, mas a questão da água, né? O CNJ recomendou, porque a SAP aqui no estado de São Paulo, por conta da superlotação, ela faz o rodízio da água, e o CNJ até recomendou que a água agora não tivesse mais aquele corte que faz, né, nos dias, né, que se ficasse o dia todo, né, porque os presos agora, né, porque é impossível falar em isolamento social dentro de uma cadeia superlotada, né, um pavilhão que é para ter 96 presos, as cadeias compactas, CDPs, está com 300, 400 dentro do pavilhão. Então, você abriu o banho de sol, né, e vai estar todo mundo se trombando ali, e dentro da cela também. Então, realmente, nesse universo todo, é muito complicado trabalhar, né? A gente costuma apanhar muito mais, e a gente apanha em todos os lados, né? O servidor penitenciário no geral, né? O policial penal, os assistentes sociais, né? Os psicólogos, os oficiais administrativos, o pessoal da área da saúde, né? Oficiais operacionais, que são os motoristas. Na verdade, o que a gente sempre fala é uma questão de abandono, né? E, na verdade, reflete, né, como eu disse aqui na introdução, a questão do sistema prisional no geral. As pessoas, todo mundo, a sociedade quer que pune o preso e que seja lá, né, ruim a cadeia para ele, mas ele acaba esquecendo o que é ruim para todos. Porque, como no Brasil não existe pena de morte, então essa pessoa ela vai voltar para a unidade, para o convívio na sociedade. Então, nós também acreditamos, né, aqui no nosso sindicato, a grande maioria da categoria acredita que o sistema prisional tinha que ser teria que ter uma coisa que não é aplicada, que na verdade o Estado de São Paulo ele não investe em reeducação, né? Hoje o preso, né, agora está parado, mas falar que o preso ele vai trabalhar, né, numa fábrica, que ele vai estudar e tudo mais, porque na verdade não existe ali um tratamento específico, né, para uma reeducação, uma avaliação da conduta dele e tudo mais. Então, e hoje nós temos aqui, a gente tem a ponta, né, como solução, os CRs, né? Hoje nós temos 22 centros de ressocialização no estado de São Paulo, que são unidades que têm em torno de 200 presos, ela não superlota, são poucos ali, em torno de 30 policiais penais que trabalham ali divididos em 4 plantões, e a equipe técnica já é um pouco maior. Esses CRs no início, com o Nagashi Furukawa, né, quando ele inaugurou esses CRs, eles estavam com algumas ONGs, né, e era uma cogestão. Aí, devido a alguns níveis de corrupção que foram comprovadas depois, voltou para a mão do Estado, mas são justamente algumas unidades que funcionam, porque além de ter poucos presos, o preso, quando vai para lá, também é feita uma triagem psicossocial com ele ali, ele também está em progressão de pena, progressão de regime, então ele vai para lá e eles mesmos abrem as celas, então é todo um sistema diferenciado, né? E geralmente ali o número de reincidência, né, do CS são bem pequenos. Então é por isso que a gente tem a ponta, sempre apontou para a SAP. Acho que a SAP deveria investir muito mais nisso, né, como uma saída para o sistema prisional, porque quando a gente fala, né, no crime organizado hoje no PCC que nós temos em São Paulo, alguns estudos feitos aí
nem 10% da população carcerária está aí batizada, como eles dizem, nem está aí filiada no PCC. Então, é claro, muitos acabam sendo simpatizantes pela falta da presença do Estado, né? Que, na verdade, as cadeias também representam, elas repercutem um pouco o que acontece fora, né? Numa favela, o Estado não chega, né? Não tem água potável, não tem gás, não tem energia, não tem nada, e quem acaba, né, distribuindo cesta básica, acaba pegando, né, o local, que essa que é a missão do crime organizado. Eles substituem o Estado, esse poder do Estado, para tentar angariar pessoas, né? Lógico que, quando não conseguem isso na base da conversa, da ideia, eles vão para a persuasão, né? Então nesse universo todo, e voltando aqui ao assunto da pandemia, hoje, mais outra ação que nós tivemos que entrar contra o Estado, porque aqui, desde que nós subimos o sindicato, de abril de 2017, nós sempre buscamos o diálogo. E como a secretaria hoje, nós temos aí o governador Dória, né? Nós temos um coronel, e hoje, antes nós tínhamos o Lorival Gomes, que era da carreira, né? Hoje nós temos um coronel, né, que não é da carreira, e muitas vezes eu até prefiro às vezes conversar com outro, né, com outro servidor de carreira que tem pela SAP, porque justamente fica mais fácil de entender e de falar, né? Eu costumo dizer hoje que o coronel, na verdade, virou um assessor de imprensa da SAP, ele só sabe só comunicar. Como agora, né, devido à pandemia, nós também tememos que a questão das visitas, a gente sabe que hoje nós temos várias discussões desde segunda-feira, quando sexta-feira o coronel Restiva anunciou, já está funcionando a conexão familiar, né? O visitante manda um e-mail, né, para a unidade, aí a unidade tem que imprimir esse e-mail, leva até o sentenciado, ele responde, né, no papel, aí o servidor tem que escanear e fazer a resposta. Só que hoje nós temos um problema. Nós temos temos a superlotação e temos o déficit funcional. E esse déficit foi agravado por conta do afastamento do grupo de risco. E até a gente, às vezes eu sou emparedado aqui com as discussões, porque o pessoal fala assim, pô, Jabá, você está brigando pelo afastamento do grupo de risco, e nós que estamos aqui, o que vocês vão fazer por nós? É lógico que afastamento do grupo de risco é uma questão de saúde, né? A gente sabe que o pessoal que tem comorbidades, dos nossos 24 companheiros que morreram, 15, 16 deles tinham comorbidades. Então, quem pega o Covid e tem comorbidades, né, para morrer é muito mais fácil. E aí, né, começou esse projeto da conexão familiar, e, na verdade, o e-mail hoje explodiu, porque é muito mais fácil também para o familiar mandar o e-mail do que mandar a carta. E aí nós estamos recebendo da categoria justamente esse feedback. E também estão tendo que... Porque a SAP, acho que ela não fez limitações, né? Então, vai acumulando esse trabalho. E agora, sexta-feira, o coronel Restivo anunciou também que terá a televisita. Aí, relembrando que no dia 31 de maio, a Defensoria Pública de São Paulo, eles ganharam uma liminar, uma ação judicial, solicitando também que a SAP dispusesse de meios para que o preso mantivesse o contato com seus familiares. Então, foi dada uma liminar parcial, e eu acho que, né, isso que está motivando aí a SAP, tenho certeza que está motivando a SAP a criar alternativas. Porque também nós sabemos, como servidores públicos, como servidores do sistema prisional, que se isso não acontecer, a gente teme aí que poderá ter ocorrências aí de rebeliões do sistema prisional se perdurar essa questão da falta de visita. Então, é uma realidade também que a gente convive e que a gente sabe que isso pode acontecer. Então, trabalhar no sistema prisional é justamente viver nesse barril de pólvora, né? Hoje, infelizmente, é um barril de pólvora e pode estourar. Com a questão do crime organizado, lógico que algumas pessoas, né, até falam que foi o PCC que parou com as rebeliões. Lógico, o crime organizado ele quer lucrar. Então, as unidades prisionais hoje, elas têm a gente fala de uma falsa paz, né? Porque justamente o crime organizado ele quer ter lucro. Então, para ele, uma unidade que tem uma rebelião, ela vai estar fechada, vai chegar o GIR, vai ficar uns dias trancada, né? Então, não vai girar ali a questão do crime, dos seus grupos e tudo mais. É o que está acontecendo hoje também, né? Na verdade, hoje, com o final é lógico, não posso tampar o Soca Peneira também, que é somente visitante que leva ilícitos. Na verdade, a gente sabe também que tem servidores, então tem todo um elo aí da corrupção, que é uma questão intrínseca, né? Não é da categoria, como eu sempre falo, né?
não é porque é agente penitenciário que é corrupto, não é porque é agente penitenciário que é espancador, que é torturador, né? Então, a gente sempre faz essa discussão também. Então, a gente sabe que, né, por conta disso, né, pode haver rebeliões. Então, não ter visita. Então, a gente, é lógico, hoje é uma questão de saúde pública, né? Se o Estado realmente, se o governo federal, o governo estadual quisessem realmente combater a pandemia, todos os países que saíram aí das quarentenas, eles fizeram testagem, né? Fizeram testagem. E aqui em São Paulo, uma das nossas da liminar, um dos itens foi justamente a questão da testagem. E, inclusive, o Estado, dentro da peça, que a juíza deu 20 dias, nós tivemos essa ação no dia 20 de junho, ela começou a valer agora dia 6 de julho, e o Estado não colocou nada de testagem. Houve testagem no CDP, na P2 de Sorocaba, onde mostrou, aí tá, muitos servidores, vários sentenciados. Então, os servidores foram mais de 20 servidores, sentenciaram mais de 400. E aí, sim, como é o teste rápido, teve que fazer o PCR, acabou, aí depois a SAP sumiu com os números, né? Tinha dado 800 lá no próprio site do DEPEN, né? Sumiu com os números. E hoje é a nossa briga, tanto é que nós denunciamos a SAP dentro da ação judicial, dessa ação civil pública, que ela não estava cumprindo a liminar. Aí dentro dos autos, eu até esses dias fiz um vídeo explicativo, coloquei todos os documentos, a SAP anunciou que estaria fazendo ali no CDP de Osasco, em Pinheiros, só que ela também não apresentou, porque a juíza o que nós queríamos era um cronograma da testagem. E a SAP, inclusive, falou que se a unidade não tiver nenhum caso, ela não vai fazer a testagem, né? Então, para nós já está desobedecendo ali a ordem judicial. E outra ação que nós tivemos que entrar, que nós oficiamos, porque assim, quero deixar bem claro, tudo que nós entramos na situação judicial é porque nós controlamos o ofício, teve uma reunião e o secretário ali não atendeu o nosso pedido. Então, foi a questão dos números, né? Hoje aqui a SAP começou a colocar no site deles um boletim diário, só que o boletim diário ele só coloca a questão do total, né? A gente quer um raio-x completo. Então, tivemos que entrar uma ação judicial. A juíza ela não deu a liminar para nós, mas ela deu até ontem para a SAP entrar nos autos e, né, entrou pela lei da transparência, né? E aí a juíza falou para a SAP vir com as informações do processo e aí ela vai julgar a nossa liminar que nós pedimos. Por quê? É importante saber. Inclusive, hoje, o sindicato acabou usando, nós estamos com os visitantes estão usando muito o nosso site para fazer perguntas, né? Toda vez que faço uma live, né, falo de algum tema específico, eles estão lá perguntando, porque a SAP tem esse problema também, a questão de comunicação. Aí tá, o governo é ruim de comunicação com a categoria, o governo também é ruim de comunicação com os familiares. Então por mais que o secretário mesmo anunciou como vai ser, ele anunciou na CBN que vai ter a televisita, mas se você perguntar lá na ponta do servidor como vai funcionar, ninguém sabe ainda como vai funcionar. Então, assim, são problemas, na verdade, históricos, né? Que, na verdade, por mais que o mundo vai evoluindo, né? O sistema prisional ainda é arcaico, aí nós temos uma questão também com o judiciário, né? Porque o judiciário também ainda tem, por mais que tenhamos tecnologias aí, mas também ainda é arcaico, tem muito processo atrasado. O CNJ, quando fez o mutirão, que até os próprios presos apelidaram de mentirão na época, porque eu mesmo trabalho na P1 de Mirandópolis, tem muitos presos lá que já estão com a idade avançada, com AVC, com todas as doenças que, na verdade, essa pessoa não vai oferecer risco nenhum mais se for para a rua, né? E o Senaca foi na minha unidade, quando teve um mutirão, esse preso, eu lembro desse preso, ele está lá até hoje ainda, né? Tá preso ainda, né? E, então, assim, é um lugar onde tem muita injustiça, sim. A gente reconhece que às vezes tem injustiça, a gente reconhece também, lógico, que se estivesse aí dentro de a questão, a gente sempre debate sobre as políticas de desencarceramento em massa, né? A gente sempre debate isso e achamos, lógico, com prudência, como agora houve, né, na questão da pandemia, a liberação de alguns presos com comorbidades, e aí nós assistimos de novo uma discriminação, né? Porque o médico, né, o Dr. Roger Abdelmassif, ele foi um dos primeiros a sair, mas por que será? Ele tinha dinheiro, tinha advogado bom, né? Enquanto, lógico, também tivemos ao contrário também, tivemos um preso que era ligado ao PCC, e na última hora a nossa inteligência agiu e informou o juiz que ele também seria colocado em liberdade, né, domiciliar, né, em prisão domiciliar. Então, assim,
sistema prisional, a gente tem que ter uma serenidade, né? Eu acho que em todos os atos deve ter uma serenidade. É claro que eu acho que o governo... Hoje, a gente está procurando muito um canal para tentar chegar até o Conselho Penitenciário, né? Inclusive, a gente está até estudando aí se nós, como na categoria, temos de ter uma cadeira, porque eu acho que é um caminho, a gente sabe que eles têm um trabalho, o Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo tem um trabalho ali dentro, para a gente poder realmente, inclusive, a voz do trabalhador está ali dentro também, porque toda vez que sai alguma política, acho que ninguém melhor do que quem trabalha, quem conhece, quem está no dia a dia, poder esclarecer. Bom, eu vou encerrando por aqui, se o pessoal tiver algumas perguntas, e quero salientar também aqui os concursos, né? Nós temos aí, a gente fala do déficit, então a gente também aponta até, eu levo um problema para a SAP, para o governo, mas nós temos a solução. Nós temos um concurso aberto do ASP 2014, para chamar em torno de 1.100 pessoas, desde quando o Dória, frisar bem, desde quando o Dória assumiu, faz para 2 anos, né? 3 anos de gestão dele, não foi convocado ninguém desses concursos. Tem um concurso de AEVP 2014, da área meio 2018, e temos um concurso aberto também, que ainda está na fase de investigação social, que é o de ASP 2017. Então, solução tem. Né? Até a própria lei, 173, que o Bolsonaro aprovou aí, que é de ajuda, ela fala que nós temos cargos vagos, são mais de 11 mil cargos vagos que nós temos na SAP. E se nós formos fazer a conta pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, CNPCP, teríamos que ter aí em torno de 5 agentes penitenciários, policiais penais por preso. Então, esse déficit seria muito maior. Então, a gente procura trabalhar com responsabilidade, procuramos até essa aproximação com a academia. Eu também sempre participo de vários debates com a Defensoria Pública, inclusive no combate à privatização, pegando só um gancho aqui da privatização, nós temos 4 unidades prisionais destinadas, temos 8 para inaugurar, 4 delas destinadas à cogestão. Estamos também combatendo ali com ações judiciais. Já teve liminar ganha, mas que o Estado interferiu e cassou. Tá? A gente tem plena certeza que só iremos ganhar essas ações judiciais lá no STF. Né? Inclusive o lugar que eles querem privatizar, que é o trabalho do policial penal. Né? Com a emenda 104 ficou bem clara essa pretensão. Né? Ficou bem... Está proibida, né? Que o Estado tenta fazer dessa forma. E tivemos aí o grande exemplo, né, que era citado pelo Dória, o Ribeirão das Neves, que semana passada nós já sabíamos disso, já tínhamos um relatório e começou uma investigação ampla lá das privatizações de Ribeirão das Neves, onde foram fraudados ali, o Estado estava pagando, os aditivos que eram feitos ali estavam sendo todos irregulares. A gente também está acompanhando a investigação. Nós até recebemos aqui a denúncia do pessoal de Minas Gerais, que estão com medo também, porque inclusive nessa investigação tem juízes, tem promotores, tem um alto escalão de servidores públicos, então é muito complicado. Bom, vou terminando minha fala por aqui e estou à disposição aí para responder os questionamentos. Obrigado. Obrigada, Fábio. Muito interessante, muito pertinente suas colocações, esse olhar tão de dentro aí dessa gestão do sistema prisional. Vou passar agora a palavra para o professor Sérgio fazer a última fala, e lembrando novamente que as questões podem ser feitas por escrito no ícone de Question and Answers aqui no canto inferior direito do Zoom. Professor, por favor. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando, e boa tarde também a Jeane, a Camila e ao Fábio. Né? Durante uma boa parte da minha trajetória acadêmica, me dediquei ao estudo das prisões. Né? Claro que eu não retornei ao campo já há alguns anos, e o cenário mudou bastante, né? E eu venho acompanhando essas mudanças a partir das pesquisas que são feitas por orientandos, novos pesquisadores, né? Que têm se dedicado a esse tema. Né? Bom, então eu não vou acrescentar muito, porque eu acho que a Camila falou várias questões que eu teria falado, e o depoimento do Fábio é uma ilustração, que eu diria, dura, dos fatos reais, que nós, como pesquisadores, com os nossos instrumentos de observação, também somos capazes de constatar, né? Embora não com a
a experiência de quem trabalha diariamente nesse espaço, né? Lidando com uma população com características singulares, em condições de trabalho também muito singulares, né? Então, eu vou fazer alguns comentários, talvez não vou nem ocupar muito o meu tempo para a gente dar mais oportunidade para as perguntas que forem formuladas. Mas eu queria começar, talvez, com uma provocação, né? Eu não digo em todo o mundo, mas em grande parte do mundo, pelo menos o chamado mundo onde democracia, regimes republicanos se consolidaram, né? A prisão vem se mostrando um instrumento anacrônico, né? Alguma coisa do passado, né? Que pode ter tido a sua função social e política no século XIX, uma parte do século XX, mas para muitas sociedades ela vem deixando de ter qualquer razão, né? Não é estranho, por exemplo, que vez ou outra divulgam-se notícias do tipo que na Holanda, na Suécia, há vagas do sistema penitenciário, ou seja, há vagas ociosas, né? Ou seja, a prisão não está sendo um instrumento de controle legal e social em várias das sociedades, né? Não quer dizer apenas que o crime mudou, talvez tenham se tornado menos violentos, né? Mas quer dizer também que essas sociedades estão apostando em outros instrumentos de controle e, portanto, mais eficazes, né? Então, eu já coloco de antemão essa questão, né? É claro que muitos aqui colocariam a hipótese de acabar com a prisão. Eu não sei se a gente pode chegar tanto a esse vamos dizer, a esse limite da discussão, não é? Mas, de todo modo, é uma questão que eu acho que nós não podemos deixar de ter em vista, e isso não tem nada a ver com o trabalho desempenhado pelo corpo, não é? De funcionários especializados que realizam as suas tarefas, como já foi dito aqui, nas condições mais inadequadas e adversas, não é? Então, essa é a primeira observação. A segunda observação é que é impressionante a recorrência dos problemas no sistema penitenciário, não só no brasileiro, mas no sistema penitenciário paulista, que eu me ocupei mais de estudar, né? O ciclo é sempre o mesmo, né? Há um diagnóstico de crise, há um diagnóstico de superpopulação, há um diagnóstico de que os serviços não estão conseguindo ser implementados, há um déficit de corpo de funcionários e há muita violência, né? Bom, aí o que se faz? Plano de construção de novos estabelecimentos penitenciários, ou seja, aumento da oferta de vagas, né? Aumento da oferta de vagas significa investimentos na construção de prédios, né? Significa também investimentos na contratação de novos profissionais, né? E aperfeiçoamento dos serviços existentes. Passa um tempo, começa tudo outra vez. Superpopulação, defasagem de funcionários, violência. Eu estudei desde a década de 50, a história é a mesma, né? Nós esperávamos que, com o advento da democracia, não é? Com a transição do regime autoritário para o regime democrático, a questão das prisões começasse a merecer uma atenção diferenciada, não é? Até porque as condições de vida, tanto para os presos quanto as condições de trabalho para os funcionários, eram tão escandalosas que elas comprometiam a própria vigência da democracia, não é? É certo que a democracia ela deu uma visibilidade ao problema das prisões. É certo que a democracia tornou o tema das prisões um tema de debate e de pesquisa. Isso é importante, não é? Como a Camila já falou, quer dizer, inaugurou-se, a partir dos anos 70, toda uma linha de investigação tentando compreender a dinâmica das prisões e por que desta recorrência dos problemas, não é? No entanto, não é? Embora eu reconheça que hoje falar de prisões é muito diferente do que era falar há 40 anos atrás, não é? O tema das prisões e do seu funcionamento interno não sensibiliza o cidadão comum, não sensibiliza autoridades, não sensibiliza políticos profissionais, não é?
eles são chamados a intervir nos momentos de muita crise, não é? Nos momentos de limite, né? Mas, de modo geral, a democracia não conseguiu romper com a mentalidade comum, não é? De que preso tem que estar lá na prisão mesmo, as condições têm que ser as piores possíveis, não é? E isso vai, de alguma maneira, fazendo com que o ciclo se repita e que o ciclo não seja rompido, né? E uma das partes vulneráveis, como o próprio Fábio tem colocado aqui, são os funcionários, né? Quer dizer, os funcionários sofrem essas consequências pela inadequadas condições de trabalho, pelo fato de que eles têm que, de alguma maneira, lidar, conter essa população e não ter uns instrumentos competentes, tecnologicamente modernos, que lhes permita trabalhar com alguma segurança, né? E, sobretudo, porque a proporção entre população encarcerada e número de funcionários é sempre desvantajosa para os funcionários, né? Então, eu entendo perfeitamente as questões que o sindicato coloca, que o Fábio também colocou aqui, porque é um problema que vem se arrastando e vem se acumulando, né? Então, eu gostaria de pensar um pouco o seguinte, quer dizer, nós estamos num momento agora específico, né? É claro que nós já tivemos outros momentos com a chegada do crime organizado nas prisões, tornando tudo isso mais complexo, né? Mas agora, com a pandemia, tudo se tornou muito mais dramático, né? Quer dizer, a vida nas prisões é tudo aquilo, né, que contesta uma boa política de saúde pública para conter, não é, a pandemia, para conter o ciclo, não é, de contaminação. Então, eu diria, em primeiro lugar, que é preciso ter uma política sanitária para essa população que entenda a singularidade das condições de encarceramento, das condições da população e dos funcionários, porque eles estão na linha de frente da vulnerabilidade, né? Então, essa é a primeira questão, precisa ter coisa. E como é que a gente faz isso? Vamos saber como é que outras sociedades lidaram com essa questão, né? Certamente, né, na Europa, o problema das prisões também apareceu. Que políticas eles adotaram, né? Como é que foi planejado um programa de curto e médio prazos para permitir que a contaminação pudesse ser controlada, minimamente controlada, né? Acho que essa é uma primeira questão. A segunda questão é que é inevitável ter uma política de curto, médio prazo de desencarceramento. Eu acho que esse assunto tem que entrar na pauta do dia. O que significa isso? Significa ter um conhecimento muito, vamos dizer, preciso da população encarcerada, a ponto de saber que crimes de pequena gravidade, né, presos que estão no final da pena, certo? Presos que sejam doenças crônicas, incuráveis, etc., talvez tenham que ser desencarcerados, né? Claro, isso significará também um programa de acompanhamento externo, mas tem que ser inventado, né? Isso vai ter que ser feito, quer dizer, a prisão ela tem que ser um instrumento, se ainda ela é necessária, para casos muito específicos. Eu sempre vim defendendo um modelo que é muito utilizado na área de saúde, prevenção primária, secundária e terciária, né? A prevenção primária é aquela que se faz junto à população de modo geral, né, com escola, condições de vida adequado, para evitar que o maior número de pessoas enverede pelo mundo do crime. Para aqueles que começaram uma carreira no mundo do crime, uma prevenção secundária, ou seja, acompanhamento, supervisão periódica, né, uma série de medidas que já foram também testadas no mundo inteiro e que têm revelado algum resultado positivo, né? E a prisão seria para casos muito específicos. Ou seja, nós teríamos que ter um número de presos compatíveis com a possibilidade de acompanhá-los e, eventualmente, conseguir, de fato, recuperar esses presos para o convívio social, né? Então, tem que ter uma política de desencarceramento, né? Ela tem que ser imediata agora, porque a única maneira que eu vejo de garantir algum isolamento social é ter um menor número de presos. Aliás, o Fábio colocou isso muito bem, né?
as coisas funcionam melhor onde você tem um menor número de presos, onde você tem uma equipe profissional com capacidade para poder exercer tudo o que sabe, tudo o que aprendeu, né? E eu diria que, se houver vontade política, essa é uma das alternativas. É claro que nada disso pode ser feito, podem ser tomadas medidas de curto prazo, mas é preciso colocar o sistema penitenciário em ampla discussão. Nós temos que dizer, olha, esta não é a solução para o controle legal do crime e da violência na sociedade brasileira. Nós temos que encontrar outras medidas, né? Medidas alternativas, supervisionadas pelo Poder Executivo, com o aproveitamento dos funcionários, do corpo de funcionários existentes, né? Que possam trabalhar em condições adequadas, um salário mais adequado, né? Porque quando eu conversava com funcionários do sistema penitenciário, algo que me preocupava muito é um trabalho exercido permanentemente sob tensão. Não é? Claro que todas as ocupações têm um certo grau de tensão, mas esse grau de tensão, de alguma maneira, é contornável. Ora, quando você está num ambiente em que a tensão é parte do trabalho, porque o trabalho exige que você esteja permanentemente sob, vamos dizer, atenção, não é? Que alguma coisa vai acontecer, uma rebelião vai estourar, coisa parecida. Então, isso tem uma repercussão na saúde mental dos funcionários que a gente não leva em consideração. Então, você imagine qual é a qualidade de vida desses funcionários. Então, eu tendo a acreditar que nós temos que encontrar as soluções, essas soluções, mas nós temos que romper com esse ciclo da recorrência dos ciclos críticos do sistema penitenciário. Sem isso, eu acho que nós não vamos avançar, eu acho que nós não vamos recorrer. Veja, eu não estou aqui querendo dizer que o problema do crime e da violência não é um problema grave na sociedade brasileira. Não estou querendo aqui achar que eu vou passar a mão na cabeça de pessoas que cometeram crimes, e muitos dos crimes muito violentos, né, que agridem muito a nossa consciência coletiva. Né? Mas eu acho que as soluções que nós temos adotado até hoje, né, encarceramento, né, violência institucional, etc., não têm produzido as respostas que nós desejamos há mais de 3 décadas. Né? Nós precisamos ser criativos, nós precisamos, de alguma maneira, entender que é possível transformar essa situação e construir, não é, um sistema de aplicações de sanções que respeitem direitos humanos, respeitem as leis, não é, e, ao mesmo tempo, não é, pense em planejamento de resultados. Né? Era isso um pouco que eu queria falar. Eu acho que nós temos que entrar num cenário de mudanças, num cenário de discussão, né? E temos que mobilizar a opinião pública, né? No sentido de que esta solução que está aí é absolutamente inadequada. Acho que era um pouco isso que eu queria falar. Talvez no debate nós possamos esclarecer melhor as questões. Ótimo, professor. Muito obrigada pelas suas colocações, sempre tão assertivas e despertam na gente a reflexão sobre todo esse contexto, né? Ouvindo o senhor falar, e também a fala de todos que falaram anteriormente, me vem muito na cabeça a questão do nosso judiciário, né? A gente também não pode esquecer de incluir o judiciário nessa discussão sobre o sistema penal, né? Porque nesse cenário que a gente tem de pandemia, a gente teve aí um exemplo, né, da resolução 62 do CNJ, que recomenda adoção de medidas cautelares, enfim, prisão domiciliar, para tentar frear um pouco, né, essa situação calamitosa nas prisões, mas a gente vê que os próprios juízes encontram resistência em acatar essa recomendação do CNJ. E com isso eu já também faço parte das perguntas que foram enviadas aqui no nosso Zoom,
A gente tem duas perguntas diretamente para o Fábio. Eu vou fazer essas primeiro e depois eu jogo as outras que são mais gerais. Fábio, tem uma pergunta aqui da Vanessa Ramos, que ela pergunta se, como polícia penal, você acredita que a cadeia se tornará mais segura e se a segurança pública será melhor do que é hoje? Acho que com essa mudança, né, na categoria para a polícia penal. Tem outra pergunta do Marcos Vinícius, do nosso colega lá da Fundação João Pinheiro, um abraço para ele. Ele pergunta quais as 5 medidas que deveriam ter sido tomadas no sistema prisional nesse tempo de pandemia, né? Que vocês consideram como medidas que deveriam ter sido tomadas. E mais uma colega lá da Fundação João Pinheiro pergunta diretamente para o Fábio se, na visão dele e do sindicato, as medidas propostas pela recomendação 62 do CNJ estão sendo cumpridas no estado de São Paulo e em que medida, né? Então, são essas perguntas diretamente para o Fábio. Depois a gente tem uma pergunta que não está direcionada, eu acho que quem se sente à vontade para falar pode fazer, né? Então, quando há casos da Maria do Amparo, quando há casos de Covid-19 no âmbito da penitenciária, com um grande número dos reeducandos, o que os familiares podem fazer, né? Sabendo que seu parente está no regime semiaberto com direito a saídas, né? Mais uma vez ela fala, né? Por que não liberar os reeducandos que já têm direito às saídas e apresentam bom comportamento? Será que as prisões reeducam ou revoltam, né? Mais uma colocação também da Maria do Amparo. Tem mais 2 perguntas. Aqui o Rafael Silva, colega lá da UFSCar do GEVAC, pergunta: nesse contexto de pandemia, vemos os feixes de segurança pública e justiça em certa oposição ante as soluções para as prisões. Familiares e sociedade civil também se articulam, porém, qual o lugar do crime organizado nesse contexto? Como está atuando ante a pandemia? Ele também não direciona a pergunta, então, quem quiser responder, fica à vontade. E, por último, uma pergunta da Valéria, uma pergunta bem difícil de responder, mas ela quer saber como a gente soluciona o encarceramento em massa com a desigualdade social tão acirrada que vivenciamos no Brasil, né? Então, são essas as perguntas que foram feitas até o momento. Se vocês quiserem que eu repita alguma, é só me falar. Fábio, se você quiser começar respondendo diretamente as perguntas que foram feitas para você. Bom, lógico, um dos nossos diagnósticos aqui no sindicato sempre foi um debate também sobre a formação do antigo agente penitenciário e de todo servidor, que na verdade só quem passa por uma formação no sistema prisional é o agente penitenciário e o AEVP. E nós temos vários servidores que eu citei aqui. Então, eu acredito que a formação tem que ser para todos, porque por mais que a pessoa ele é psicólogo, só que ele vai lidar com outro tipo de população, né? Então, e lógico, com o tempo, todas as psicólogas, elas acabam entendendo, né, como que é o trabalho também dentro da cadeia. Então, tanto é que a Polícia Penal, para nós, na verdade, foi um reconhecimento de algo que nós já fazíamos. Nosso trabalho já era policial, de fato, e na área de direito. Então, nesse aspecto, ele foi bom. Outra questão também, inibir ainda mais o avanço das privatizações no sistema prisional, que ela também, né, ela possibilita judicialmente a nossa maior tese ali para né, acabar com as pretensões aí de privatizações. E é claro que nós ainda estamos em construção aqui em São Paulo, devido à pandemia também, o grupo de trabalho criado pelo governo deu uma travada, fizemos algum trabalho virtual, mas nós entendemos também que algumas coisas têm que caminhar ali pessoalmente. E só que a Polícia Penal nós entendemos isso, na verdade, tanto que nessa discussão, já foi falado até no GT, e o presidente do GT ele vai convidar, inclusive academias, várias pessoas também para, quando tiver, em certo momento do GT, para construir essa polícia, que na verdade, é lógico, eu sempre vejo comentário dos parentes de presos, falando de certa repressão, de coisas que acontecem no sistema prisional, né? É lógico, algumas coisas são motivadas, como tem um princípio de rebelião, uma rebelião
é necessário que tenha negociação e depois o nosso grupo de intervenção rápida faz a atuação. E, inclusive, eu sempre converso com o pessoal do GIR, e eles têm reduzido, né, drasticamente o número de ocorrências aí. É lógico, de quando tem que usar a força, né? Eles até falam que uma operação limpa é quando não tem que dar nenhum tiro, né? Então, é uma situação complicada e temos que também ter a coragem de tocar no assunto, né? Então, a Polícia Penal, para nós, ela vem primeiro assim, para nós é um marco. Se o governo quiser mudanças e ouvir todas as pautas, porque a nossa pauta continua aí. Na verdade, a Polícia Penal agora é regulamentar, formar essa Polícia Penal como deve ser formada, tem que ter uma formação contínua, né? Tanto é que eu falo em formação, um policial militar, ele demora um ano, quase um ano e 2 meses aí a formação do policial militar. E a gente vê aí, né, como que está a violência policial. Inclusive, esses dias nós tivemos um companheiro nosso que foi acometido por violência policial. E o agente penitenciário tinha uma formação aí que, se fosse 8 horas por dia, daria em torno de 3 meses de formação. E o AIVP, por conta de usar arma, 4 meses. Então, você vê que, inclusive, porque o que tem que salientar, que quando eu converso com um policial militar, um policial civil, um federal, a gente pergunta, quando eles falam assim, que ele queria ir para o nosso lugar, né? Porque é justamente o que mais afeta, eu posso falar por mim. No meu primeiro dia de plantão foi levar o primeiro contato com o preso foi levar uma marmita para o maneco do parque, logo após a rebelião que teve no Piranhão. Então, eu tinha 21 anos na época, e qual a formação que eu tive? Eu estava em formação ainda, não estava, na verdade, a gente estava trabalhando um dia assim, e o outro de folga ia para a formação. Então, qual o meu preparo para atender aquele preso? Que tinha saído na mídia, tudo, né, o que ele fez e tudo mais. Então, a cabeça da gente dá um nó. Confesso para você que ela dá um nó. E é só com o tempo, com a maturidade. Hoje estou com 20 anos de sistema. Isso aí foi, né, no ano 2000. Então, para você ver... Então, assim, o que nós queremos da Polícia Penal é que ela tenha uma formação, e tal. Que o governo nos ouça ali no GT, né, a parte dos servidores, e também possa ouvir toda a sociedade também, ouvir a academia também, porque nós queremos fazer algo, como eu disse aqui, para nós queremos, todo servidor quer uma cadeia também humanizada, que se ela for tranquila, nós temos exemplo, igual eu falei, os CRs, tem algumas penitenciárias como Paraguaçu Paulista, e tem algumas unidades que são tranquilas, que você não vê problemas, né? Prudente tem algumas unidades também, que não tem nenhum, como a gente fala, não tem nenhum QRU, não tem nenhum BO, elas... passamos o plantão todo aí. Tanto é que o índice de diminuição de rebeliões foi grande. Lógico que também tem um fator, por isso aqui também, do crime organizado. Mas nós esperamos sim. O que nós queremos construir é uma polícia penal que atenda o anseio tanto da categoria, como também da sociedade, e que a prisão possa ser justa para todos. Certo. Só mais aquela questão, Fábio, sobre se você acha que em São Paulo as medidas, a recomendação 62 do CNJ tem sido atendida ou não, e em que medida elas têm sido atendidas? Não, então, na verdade são várias resoluções ali, eu não tenho elas de cor aqui, mas justamente uma questão da água. O CNJ ele falou que a água tem que ser à vontade. Isso a gente percebe até pelos comentários dos companheiros e também o que a SAP também passa para a gente, é que como uma cadeia foi construída, vou citar uma unidade, P1 de Mirandópolis, ela foi construída na época para 500, 600 presos. Com o tempo passaram-se reformas, hoje ela está com uma população, ela tem vagas para 1.100 e ela está com 2.200. Só que todas essas reformas que fizeram aí não mudaram a caixa d'água. Tá? O sistema de água é o mesmo, o sistema é o mesmo. Então, faz-se uma certa contenção de água ali para ter água. Mas o CNJ agora e nós entendemos também, até como servidor, porque nós teremos, né, como preso não pode usar o álcool gel, e aí tem que ter água à vontade para ele também lavar suas mãos e estar fazendo alguma asepsia ali. Então, essa é uma das principais que eu acho que é lógico, o Senado também recomendou os presos com comorbidades, né? Nós tivemos aí, eu lembro que a SAP colocou um número de quase 6 mil presos, ou mais de 6 mil presos que foram para a prisão domiciliar, né? A questão da saidinha agora, eu acho que, né, da saidinha, eu acho que ela tem que ser pensada também, porque assim, a gente tem que ver como está funcionando o mecanismo, né? Porque é lógico, eu ainda não concordo
com a abertura que teve com a pandemia. Eu não concordo com ela. Na verdade, inclusive em São Paulo, né? E tanto é que você deveria, eu sou do interior, né? Estou aqui em Mirandópolis, na minha cidade, e aqui em Mirandópolis os casos só têm aumentado. Era 41, foi para 120, agora está 148. Então, eu acho que colocar, porque se o preso sai para a rua, acho que tem que ter essa consciência também, até os familiares que estão acompanhando aí. Se ele sai para a rua, ele vai, né? Porque uma vez o vírus, tanto é que todas as unidades prisionais que tiveram uma contaminação, ela se alastrou rapidamente. Tanto para mais servidores, tivemos exemplo de Junqueirópolis, de Paulista, aqui no interior, que aí tá Pracinha, né? Que Pracinha, acho que foi um dos maiores que teve, mais de 50 servidores, e aí tá, estão curados, mas ali foi aumentando muito. É lógico que tem coisas que são comportamentos também, uma questão do interior também. Né? O brasileiro, na verdade, ainda a gente sabe que o brasileiro é rebelde, né? Gosta de seguir muitas regras. E aí, essa questão de ficar trancado em casa, né? Tanto é que eu faço até uma reflexão, né? Tem pessoas reclamando de estar trancado em casa, numa cadeia, então, nós 12 horas, e aí quem está preso, e ainda mais com toda a tecnologia que quem está fora tem, né? Então, assim, nem todas as resoluções, tanto é que tem ações judiciais da defensoria, né, pedindo o cumprimento da resolução do CNJ, né? Uhum. Obrigada, Fábio. Camila, você quer responder? Eu posso recapitular as perguntas aqui. Chegou mais uma diretamente para você, perguntando do Gabriel Borges, perguntando se existe alguma movimentação dos grupos prisionais nesse contexto de pandemia, visando melhores condições no encarceramento. Também tem aquela pergunta da Valéria sobre como solucionar encarceramento em massa nesse contexto de desigualdade social. E também tem outra pergunta do Rafael, que acho que é um pouco parecida com a do Gabriel, que é qual o lugar do crime organizado nesse contexto, né? Como está atuando diante da pandemia. Eu até tinha anotado aqui, a gente já tem o hábito, né, eu vou falar rapidinho, né, assim, a do Rafael e a última, né, que você comentou, de quem que é? Esqueci, eu não anotei o nome. Gabriel. Então, eu acho assim, bom, claro que depois o Fábio pode falar melhor do que eu, né, enfim, questões mais concretas de eventuais, enfim, movimentações que estejam observando dentro das prisões. O que eu vejo, assim, né, pensando assim numa perspectiva assim, mais analítica, né, porque informações concretas eu não tenho, o que eu vejo é que assim, eu não sei se existe assim, o crime organizado na pandemia, né? O que existe há uma tensão inerente, acho que até o Fábio colocou, né, à população carcerária. É óbvio que no caso de São Paulo, especialmente o PCC, você tem ali uma capacidade de mobilização bastante acentuada que o PCC ele tem ali entre os presos, né? Mas eu não vejo assim o crime organizado em relação à pandemia. Eu vejo a população carcerária. Acontece que em São Paulo o PCC ele acaba canalizando e tendo uma capacidade grande de movimentar, de fazer uma mobilização, de mobilizar esses presos, né? Então, eu acho que tudo aquilo que a gente estava discutindo aqui, né? Tudo isso que tensiona as prisões, então a falta de visitas, a falta da saidinha, tudo isso agrava a situação do cárcere, seja porque a visita leva quase sempre material de higiene, alimentação, que a gente sabe que a alimentação, em geral, ela é muito ruim, sobretudo quando ela é terceirizada, enfim, há uma série de problemas, né, que envolvem essa gestão da prisão e que a suspensão de visitas ela agrava. Da mesma maneira que a saidinha, que é o preso espera o ano inteiro, fica ali na expectativa daquela data, tal, também agrava essas tensões. Então, na medida em que agrava as tensões, né, para a população carcerária, claro que você aumenta o risco de uma mobilização, né, digamos assim, organizada através do PCC. Agora, eu só penso que de certa forma, como o Fábio até colocou na fala dele, eu também, pelo menos foi a informação que eu tive no início da pandemia, que essa conscientização, né, dessa capacidade de reconhecer que a suspensão de visitas e até das saídas era uma necessidade para a própria prevenção de uma catástrofe humanitária dentro das prisões. Eu não sei dizer se o PCC é um catalisador dessa conscientização. Eles usam muito essa palavra, né, Fábio?
se referir ali à conversa que tem com outros presos, mas acho que isso possa ser capaz de ter acontecido, né? De dizer para os outros, olha, nós precisamos reconhecer que é necessário essas medidas que o governo está tomando, o sindicato está pedindo, a defesa, enfim, elas são necessárias, né? Eu acho que é até interessante pensar nisso, mas há um certo grau de uma racionalidade, de uma compreensão nesse sentido, que é óbvio que ela não faz parte de toda a população carcerária, mas que até o PCC tem a capacidade de levar essa compreensão, de ajudar a disseminar essa compreensão. Agora, é aquilo que até mencionei no início, que a gente pode, sei lá, considerar, aí depois o Fábio até pode me corrigir, que ele está ali dentro, ele sabe muito melhor do que eu, que essa compreensão, ela ocorre, talvez tenha algum limite, e isso está se estendendo por muitos meses, essa situação. Né? Então, na medida que você tem essa situação de privações, mas não tem as recomendações, por exemplo, do CNJ sendo atendidas, então você começa a gerar uma enorme insatisfação. Porque por que o preso tem que aceitar ficar sem a saidinha, mas o juiz não pode dar uma prisão domiciliar para aquele que está acabando de cumprir a sua pena, que tem comorbidade, que tem idade, está no grupo de risco. Né? Então, todas essas questões elas servem sim para produzir essa tensão. E aí o que eu acho que, né, essa pergunta do Rafael e do Gabriel do lugar do crime organizado, o que eu vejo é uma capacidade de mobilização num momento em que eventualmente essas tensões se tornarem ali a forma de uma explosão. Eles têm essa capacidade de agir de maneira mais, né, organizada e mobilizando ali alguns recursos, né? Bom, eu só vou dar sobre o que a Maria Amparo comentou, quando tem um caso de Covid, né, o que o parente pode fazer em relação a alguém que está no semiaberto, por exemplo, acho que do ponto de vista jurídico, né, porque eu acho que, enfim, teria que mobilizar um advogado ou a defensoria, né, teoricamente, para reforçar, para fazer um pedido de liberdade, sei lá, prisão domiciliar ou alguma coisa do tipo, né? Agora, eu até depois gostaria, acho que o Sérgio vai falar, mas quando eu voltar a palavra, até estenderia para o Fábio essa pergunta, que eu até gostaria que depois do Sérgio ele comentasse, qual que é o procedimento que está sendo seguido, né, quando um preso é detectado com Covid, ou suspeita, porque você tem a suspeita e tem depois a confirmação ou não. Eu depois gostaria que o Fábio comentasse quais são os protocolos que tem ou que não tem, né, aqui em São Paulo, o que está sendo feito a esse respeito. Acho que o Sérgio pode falar um pouquinho mais da questão com a Valéria, né? Aí eu deixo para o Sérgio. Obrigada. Obrigada, Camila. Eu vou passar para o professor Sérgio responder, Fábio, daí eu te retorno, tá bom? Professor, tem mais uma pergunta direcionada ao senhor, do Gabriel também. Ele quer saber se o senhor acredita que a concepção teórica de Estado penal proposta pelo Vacan pode ser aplicada na realidade brasileira, né? Então, seria essa questão e a questão de como a gente sai desse problema do encarceramento em massa num país tão desigual como o Brasil. Bom, com relação à primeira pergunta, eu confesso que eu não tenho muita, como eu diria, muita simpatia, até vamos dizer assim, né? A palavra não é boa, né? Pela concepção de Estado penal do Loic Vacan. Eu acho que o texto dele, os estudos que ele faz uma relação muito direta e mecânica entre, vamos dizer, o mundo da desigualdade social, o mundo das prisões, não é? E, sobretudo, a tese dele de que, com a retração do Estado de bem-estar social, houve a expansão do Estado penal. É claro que você pode dizer que são dois fenômenos concomitantes no tempo. É claro que você pode até dizer que há uma possível correlação entre elas. Agora, estabelecer uma relação de causalidade é um fenômeno mais complexo, né? E eu teria, vamos dizer, várias ressalvas. Eu não aplicaria esse conceito de Estado penal tout court na sociedade brasileira, ainda que a punição centrada na pena privativa de liberdade, ou seja, na prisão, seja uma cultura jurídica dominante na sociedade brasileira, né? Então, se a gente quer discutir a questão da punição,
temos que discutir, como a professora Jeane já falou, a questão do judiciário, porque, na verdade, o sistema ele é todo, de certo modo, encadeado, embora fragmentado, né? A organização policial, as agências policiais, o funcionamento da polícia, Ministério Público tem a função de denunciar, em nome da sociedade, os crimes e imputar possíveis responsabilidades, o sistema judiciário, que tem a função de julgar, né, pesando os argumentos favoráveis e desfavoráveis, o chamado contraditório, né, e, no final, absorver, condenar e, se condenado, aplicar uma sanção, né, e, no final disso tudo, está o sistema penitenciário, que, na verdade, acaba sendo um grande, vamos dizer, a linha produtiva final, né, a cadeia final desse processo, né? Então, se eu falo em punição, eu tenho que pensar em toda a lógica do fluxo desse sistema, né? Com todas as suas dimensões, com todas as suas modalidades de ação de relações sociais, com os valores que, de alguma maneira, atravessam diferentes agentes posicionados de modo diferente nesse sistema, né? Então, é uma coisa muito mais complexa do que o Loic pensou, né? E aí eu prefiro me fiar mais nas sugestões, eu não diria aplicação, porque eu não concordo com essa ideia também de aplicar Foucault, não é? Aliás, o próprio Foucault nunca ele disse assim, eu não pensei para ser aplicado, né? Mas eu acho que o Foucault percebeu muito mais que a prisão era um projeto político de disciplina social. Esse projeto político de disciplina social está esgotado. Isso que tem que ser discutido, né? Que projeto de disciplina social está surgindo? Um desses projetos é chamado biopolítica, né? O controle, né, da vida e da morte das populações, né? No qual, muitas vezes, as políticas sanitárias jogam um papel muito relevante para o bem, né? E não necessariamente, também, muitas vezes, até para o mal, né? Então, eu teria uma cautela nessas. Como pesquisador, eu não entraria numa aplicação por princípios. Eu acho que a literatura tem várias inspirações, mas não substitui a investigação empírica da nossa história, das nossas questões e dos nossos modos de realização da punição, do controle social, né? Visando, muitas vezes, objetivos que vão além do controle legal da violência, né? A segunda questão, eu acho que, claro, a segunda questão também tem uma inspiração mais ou menos próxima da pergunta anterior, né? É claro que a desigualdade social agrava problemas relacionados à violência e, muitas vezes, os problemas relacionados à aplicação de sanções, né? Apuração dos fatos, aplicação das punições, etc., né? Agora, não significa que numa sociedade menos desigual, mais igualitária, você não possa ter punições tão rigorosas e tão violentas e que as prisões sejam, vamos dizer, lugares de aplicação pacífica da punição, né? Então, essa relação também entre desigualdade e encarceramento, ela é uma relação complexa, ela é uma relação que precisa ser pensada nas suas mediações. Eu diria que a desigualdade agrava o problema, mas ela não é um fator determinante, né? No sentido de que, resolvendo a desigualdade, nós resolvemos o problema do encarceramento. O problema do encarceramento tem a sua dinâmica própria e é um problema que precisa ser analisado, então, naquele fluxo complexo, né, da organização policial, Ministério Público, tribunais de justiça e o complexo prisional. Por isso que o problema não é tão simples quanto imaginam. Eu, assim, sonharia com a ideia de você ter uma comissão, vamos dizer, especializada de pessoas altamente comprometidas com o interesse público, juntando policiais, civis, militares, Polícia Federal, polícias municipais, né, promotores públicos, juízes, centro de investigação, especialistas, funcionários, né, e que todos, educadores, né, médicos, né, e que todos pudessem sair e construíssem alguns consensos mínimos a respeito de como lidar
com a questão da garantia da ordem pública numa sociedade como a sociedade brasileira. Infelizmente, nós não conseguimos até hoje organizar isso, apesar de terem sido feitas várias tentativas ao longo da história. Não é o caso de eu ficar relatando aqui, mas já há vários estudos mostrando algumas experiências que estavam avançando e que, infelizmente, dada as alternâncias governamentais, partidos políticos, etc., elas são interrompidas. Obrigada, professor. Vou passar então para o Fábio para responder a colocação da Camila. Fábio, eu já aproveito para te fazer mais uma pergunta que acho que não foi direcionada, mas acho que você pode responder melhor, que é da Débora. Ela gostaria de saber se os presos estão recebendo máscaras ou se teriam permissão de usar caso recebessem doações. E aí eu acho que depois dessa pergunta a gente pode talvez encerrar, se não chegar mais nenhuma, mas aí eu vejo aqui. Bom, primeiramente eu quero salientar o desmonte que o governo Dória fez com a FUNAP, né? A Fundação de Amparo ao Preso. Na verdade, a pergunta que a Camila até passou para mim aí, da questão dos sentenciados, né? Porque a maioria não tem condições de pagar um advogado. E a FUNAP, a minha unidade prisional, é uma unidade antiga, lá tem um advogado da FUNAP. Então, a maioria dos presos tem uma assistência ali gratuita de um advogado, né? Principalmente aqueles que tiveram, né, que têm comorbidades, para poder ingressar com um pedido, né, direto na VEC, né? Então, houve esse desmonte da FUNAP. Hoje, quem está dirigindo a FUNAP é um coronel também, né? Então, né, por mais que o Dória até anunciou aí, né, os presos fazendo máscara e tal, né, mas a FUNAP está sendo desmontada, né? Eu acho que até o final do governo Dória isso né, a gente já está com uma conversa com o pessoal que é da FUNAP e com alguns deputados para poder né, fazer, né, não deixar a FUNAP deixar de existir. A outra pergunta, Giane, que eu abri aqui, ela saiu. A pergunta se as máscaras, se os presos estão usando máscara e se eles podem usar caso eles recebam doação. Olha, esses dias eu até no meu canal do YouTube entrevistei o Dr. Drauzio, teve um bate-papo lá, inclusive ele falou sobre teve uma doação da Fundação do Itaú, não recordo o nome dela agora, que inclusive foram para os sentenciados, para servidores como sentenciados. E essas máscaras também que estão sendo produzidas, né, pela FUNAP, que o Estado está comprando também, ela também é distribuída a uma proporção para os servidores e também para os sentenciados. Numa reunião, participei de uma reunião com a doutora Márcia Lia, e até foi perguntado para mim, né, sobre essa questão, e até levei nós tivemos uma reunião na SAP, não foi com o secretário, até levei para o Coronel Severo, que é um dos assessores do Coronel Restivo, o secretário, sobre a questão que tinham familiares dizendo que estavam enviando a máscara pelo SEDEX e não estavam sendo devolvidas. E aí até o coronel disse que foi proposta, eu falei, né, porque até ajudaria o Estado, é claro. Eu quero salientar bem, eu acho, né, a nossa opinião aqui do sindicato é que a partir do momento que o Estado, que a pessoa vai presa, quem tem que né, ali bancar toda a estadia do preso ali é o Estado, né? Então o Jumbo, o SEDEX, não sei o quê, é por isso que em São Paulo, aí, quando fala de número que o Estado gasta com preso, em torno de R$ 1.300, R$ 1.500, é justamente essa economia que o Estado faz, fazendo com que a família ainda seja penalizada também com a pessoa presa. Então, ela que se solidariza lá pela comida, pela vestimenta e tudo mais. Então, mas não vejo nenhum problema. Na verdade, nessa reunião, até o Coronel Severo ficou de ver alguma forma. Agora, ainda não tive feedback se os familiares estão mandando de volta, eu não tive mais reclamação quanto a isso. Mas poderiam encaminhar. Inclusive, acho que até um caminho, não foi nem pelo SEDEX, na verdade, o que foi dito ali são as doações. Se as pessoas querem fazer doações, podem fazer também. E acho que é até mais fácil do que enviar para uma pessoa só, né? Então, a gente vê várias instituições que estão fazendo doação para o sistema prisional, que ela, se é máscara, álcool gel, e aí a administração ali faz a divisão, né, para o servidor, para o sentenciado. Tá certo. Agora, eu queria só mais um adendo sobre a questão do PCC, do crime organizado, né? A gente tem que tomar sempre um certo cuidado quanto a isso, em falar que de repente eles estão... Porque o PCC, porque assim, ele não é um Robin Hood, que rouba dos ricos e dá para o pobre. Então, tanto é que a última prisão que teve, aquelas mortes que teve, né,
quem são beneficiados com o lucro da venda de drogas e tudo mais do PCC é somente quem está na quadrilha. Então, a grande população carcerária que é escravizada e que é pressionada até admitir, como eu disse, como o Estado não está presente nas cadeias hoje, um plantão hoje, um policial penal para cuidar de 400, 500 presos. Então, quem faz a segurança do preso? Porque, na verdade, em tese, nós temos que fazer a segurança, temos que privar pela vida, né, pela vida do sentenciado ali. Então, o PCC, quando a gente fala de... Eles, tudo bem, eles estão... tem um salve que eles sempre dão, e sim, é claro que eles têm uma influência nisso. Mas nós temos que pensar também o que está por trás disso, né? Porque quando eles tentam qualquer tipo de ordem que eles dão, beleza, os presos estão conscientizados, né? Apesar que houve... Eu acho que o que está acontecendo em São Paulo hoje, tanto é que em São Paulo, hoje, tudo bem, nós temos 24 companheiros mortos, temos, se eu não me engano, presos 16 sentenciados mortos, e se você comparar com o sistema prisional, com o Distrito Federal, né? O federal lá tem mais de 1.000 casos entre servidores, né? Tanto é que o Estado lá teve que até alugar hotel, né? O sindicato de lá ganhou, né, para alugar hotel para os servidores não irem para suas casas quando saírem, né? Igual alguns lugares aqui em São Paulo, né? A pessoa da saúde está passando por isso. Então, aqui em São Paulo, acho que assim, o combate que o sindicato fez, a Defensoria Pública fez, que a pressão, se fosse depender da SAP por si só, acho que não teria, não estaríamos nesses números. Nossos números, assim, se comparar com os estados, está bem abaixo, pela população que teve. Então, houve várias ações aqui fora que obrigou o Estado, sim, né? Tanto é que uma das nossas decisões da liminar também é fazer a triagem das pessoas que continuam. O servidor que vai trabalhar, é feita uma triagem, né? A SAP estava fazendo, mas depois deu uma relaxada, porque nós estamos vendo muito da pandemia, e o governo está liberando, as pessoas acham que a vida está voltando ao normal, não voltou, tanto é que os números estão crescendo novamente. Então a gente está tendo um momento da pandemia que nós, do sindicato, estamos cada dia mais, estamos só apertando, né? Falando, não está liberado o churrasquinho no plantão, não está liberado o futebol do plantão. Então, não, as pessoas têm que continuar se conscientizando que a pandemia não acabou, a vacina ainda está em teste, então nada acabou. Somente isso. Obrigada, Fábio. Chegou uma última pergunta, eu vou fazer, ela foi direcionada para o professor Sérgio, e depois a gente encerra, porque a gente já extrapolou um pouco o tempo. Professora, a pergunta do Giovanni Nogaroto ao professor Sérgio. O senhor acha que se cuidar do policial penal é melhor, pois assim os detentos também iriam ser melhor compreendidos? Professora, o microfone está desativado. Professor Sérgio, seu microfone está desativado. Acho que ele não está conseguindo. Alan, Delon, se puderem dar um suporte. Eu estou pedindo para ele ativar o som aqui, mas não está indo. Sérgio? Oi, Sérgio. Pode ativar o microfone, tá? Voltou. Ok. Fale, Jane, desculpe, tinha saído aqui do ar essa... Voltou, professor, a gente está te ouvindo. É uma pergunta, o senhor ouviu a pergunta? Eu vi a pergunta. Olha, eu sou inteiramente favorável, mas eu havia dito que para você criar as melhores condições de trabalho e atender às demandas legítimas dos profissionais, dos policiais penais, né? Tem que também ter uma política de desencarceramento, porque senão nós vamos estar alimentando o ciclo novamente, né? Eu sou inteiramente favorável. Eu acho que cada vez mais eu me convenço que você não pode tratar as questões apenas de um lado. Você tem que abordar as questões dentro do seu aspecto relacional, né? Quer dizer, tratar a questão da população carcerária é também lidar com a questão, né, dos limites que muitas vezes são impostos aos profissionais da área, né? Então, eu estou inteiramente de acordo. Eu acho que gostaria muito que nós vivêssemos uma sociedade onde os profissionais, né, como em algumas áreas técnicas, né, os profissionais são muito bem
cuidados, assistidos, protegidos, estimulados, porque se sabe que da qualidade do seu trabalho resulta bons resultados. Então, eu diria, eu estou de acordo e eu, de certo modo, tinha tratado dessa questão anteriormente. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Eu acho que a gente pode encerrar, então, a gente já extrapolou um pouquinho a nossa previsão de horário. Só mais uma vez, em nome do Neve, do CEPID Neve, agradecer a participação de todos. Convido a todos também a visitarem as nossas redes sociais, o nosso site. Lá a gente está divulgando todos os eventos que a gente vem promovendo, né? Os webinários, as discussões. Essa semana a gente vai ter mais um sobre o trabalho do nosso colega Frederico, sobre a percepção da população em relação à polícia. Então, a gente está promovendo essa série de debates online para também dialogar diretamente com a comunidade nesse contexto de distanciamento e aproximação virtual. Então, Fábio, Camila e Sérgio, mais uma vez agradeço a presença, acho que foi um excelente diálogo, um excelente contraponto de ideias e experiências, e tenho certeza que o público também ficou muito satisfeito. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Agradeço a todo mundo que ficou com a gente até agora, agradeço a Fernanda, que deu suporte aqui na transposição das perguntas do YouTube para cá, para o Zoom. E se vocês quiserem fazer, alguém quer fazer mais alguma consideração, ou a gente pode encerrar? Podemos encerrar? Então é isso, pessoal, muito obrigada e até o próximo webinário do Neve. Um abraço para todos. Tchau.